Capítulo 6. França ou Córcega. Napoleone tinha muitas explicações a dar quando chegou a Paris 2 semanas depois, no fim de maio de 1792. Mais de um relatório condenando suas atividades em Ajaccio havia chegado à capital e ele fora denunciado à Assembleia Legislativa pelos deputados corsos Carlo Maria Pozzo di Borgo e Mário Speraldi, que não eram amigos dos Bonaparte desde as eleições da Guarda Municipal em que seus irmãos foram trucidados. Speraldi havia chegado à conclusão de que a família jamais, sob qualquer regime, teve outros méritos que não os da espionagem, da traição, do vício, da falta de pudor e da prostituição. Pozzo di Borgo foi mais ameno, e Napoleone conseguiu aplacá-lo. Napoleone também precisava acalmar o ministro da guerra, já que ele tinha excedido o tempo permitido para sua licença e poderia ser classificado como desertor. Felizmente para ele, a guerra contra a Áustria tinha começado um mês antes, e como a imigração de milhares de oficiais causou um problema de falta de pessoal, o ministro não tinha a intenção de privar o exército de um oficial treinado por causa de uma rixa em cidadezinhas da Córcega. A denúncia feita pelo coronel Maillard foi repassada ao Ministério da Justiça, que, embora tenha recebido outros relatórios igualmente desfavoráveis, deixou o assunto morrer. No dia seguinte à sua chegada a Paris, em 29 de maio, Napoleone inesperadamente encontrou um velho amigo de Brienne, Fauvelet de Bourrienne. Este não tinha seguido carreira militar, havia entrado para o serviço diplomático, o que o levou a Viena e Varsóvia, e agora estava desocupado. Os dois jovens se uniram, compartilhando o pouco dinheiro que tinham e pensando em maneiras de obter mais recursos. Napoleone também encontrou outra amizade na casa de Panória Permon, amiga de infância de sua mãe, uma bela mulher de virtude duvidosa que administrava algo que parece ter sido uma casa de jogos, onde ela recebia cursos e outros. Em 16 de junho, ele visitou sua irmã Maria Ana em Saint-Cyr. Ela é alta, bem formada, aprendeu a costurar, ler e escrever, a pentear os cabelos, dançar e também umas poucas palavras sobre história. Ele relatou a Joseph Fesch, preocupado por ela ter perdido contato com suas raízes e se tornado uma aristocrata, e temeroso de que, caso soubesse que ele apoiava a revolução, ela jamais concordasse em vê-lo. Porém, a atitude dele em relação à revolução estava prestes a ser testada. Poucos dias depois, em 20 de junho, ele se encontrou com Bourrienne para almoçar em um restaurante na rua Saint-Honoré. Ao sair, eles se depararam com milhares de homens e mulheres, com lanças, machados, espadas, armas de fogo e paus, indo em direção às Tulherias. Eles foram atrás e tomaram posição no terraço dos jardins das Tulherias, de onde observaram a multidão chegar ao palácio, arrombar as portas, dominar os integrantes da Guarda Nacional e entrar. Napoleone não conseguia esconder sua indignação, e quando viu o rei se submetendo a usar um chapéu vermelho da liberdade e aparecer na janela para beber a saúde do povo, ele explodiu. "Que coglione!" Ele supostamente teria exclamado, enojado por ninguém ter impedido que a turba invadisse o palácio, e teria declarado que, caso fosse ele o rei, as coisas teriam acontecido de outra maneira. Ele não parava de voltar ao assunto, fazendo prognósticos pessimistas para o futuro. Quando alguém vê tudo isso de perto, é preciso admitir que as pessoas dificilmente são dignas do esforço que fazemos para cair nas suas graças, escreveu a Luthian 2 semanas depois, acrescentando que as cenas que testemunhou fizeram a briga de Ajaccio
parecer brincadeira de criança. Uma semana depois, em 10 de julho, ele foi reintegrado à artilharia com a patente de capitão e ganhou 6 meses de salários retroativos. Embora tenha recebido ordens de se unir ao seu regimento, Napoleone estava dividido quanto a qual caminho tomar. Ele tinha dado os retoques finais em suas lettres sur la Corse, que estavam agora prontas para o prelo. Porém, como admitiu para Joseph, o contexto político não era favorável. Ele estava começando a achar que seu futuro poderia estar na França e aconselhou Joseph a que se elegesse para a Assembleia Legislativa em Paris, uma vez que a Córcega estava se tornando periférica. Ao mesmo tempo, ele o incitou a incentivar Luthien a permanecer próximo de Paoli. Nunca foi tão provável como agora que isso tudo leve à nossa independência, e escreveu, sugerindo que eles deixassem as opções em aberto. Luthien não conseguiu ser escolhido como secretário de Paoli. Ele tinha 17 anos, era exaltado e rebelde. Seu espírito, como ele próprio afirmou numa carta a Joseph, era tomado por um entusiasmo ilimitado. Ele tinha olhado para dentro de si e estava desenvolvendo sua personalidade de modo extremamente pronunciado. Sua alma tinha se incendiado pela leitura do tremendamente popular poema Pensamentos Noturnos sobre a Vida, a Morte e a Imortalidade, de Edward Young, e havia se decidido a descobrir sua identidade por meio da escrita. Ele estava compondo um poema sobre Brutus e sua pena voava sobre o papel com uma velocidade impressionante. Pouco corrijo, não gosto de regras que restringem um talento e não sigo nenhuma delas, escreveu. Luthien também tinha aderido aos ideais revolucionários mais radicais. Ele garantiu a Joseph que sentia a coragem para matar tiranos e que preferia morrer com uma adaga na mão do que numa cama cercada por uma farsa sacerdotal. Alertado pelo irmão mais novo, Louis, de que Luthien estava prestes a dar um passo que poderia comprometer o interesse geral da família, Napoleone lhe escreveu mais de uma vez, tentando colocar limites nas ações dele. Luthien não queria nem ouvir falar nisso. Ele se ressentia do domínio de Napoleone, acusando-o de ter se apaixonado pelas atrações refinadas de Paris, e expressou seu ressentimento por dizerem o que ele devia fazer numa carta passional para Joseph em 24 de junho, redigida no idioma inescapável da Revolução. Abre aspas. Ele me parece bem adequado para ser um tirano, e acredita que seria um caso fosse rei, e que seu nome seria causa de horror para a posteridade e para os patriotas sensíveis. Fecha aspas. Ele escreveu, se colocando no papel de um revolucionário puro e Napoleone no de um vendido. Abre aspas. Acredito que ele seja capaz de virar a casaca. Fecha aspas. Napoleone, de fato, estava mudando o objeto de sua lealdade. Ele havia alimentado uma visão de si mesmo como o defensor de uma nobre e perseguida nação e de seu heróico líder Paoli, demonizando a França, que considerava a responsável por todos os males. Mas, ao longo dos 2 últimos anos, ele se familiarizara com a nação oprimida e descobriu que ela era menos inocente do que ele sonhava. Seu líder heróico era tão sem princípios e tirânico quanto qualquer outro governante, e tinha deixado de dar a Napoleone o reconhecimento que ele acreditava merecer. Enquanto isso, a França demonizada havia renascido como a defensora de tudo aquilo em que ele passou a acreditar. Vista de Paris, a Córcega começava a parecer pequena e má. Em 7 de agosto, Napoleone escreveu a Joseph dizendo que ele tinha decidido permanecer na França. Em sua atual condição financeira, a família se beneficiaria com sua volta ao regimento.
Pelo menos um deles estaria recebendo salário. Havia uma guerra em curso, e mais cedo ou mais tarde, ele teria a chance de ser promovido. Mas apenas 3 dias se passaram quando aconteceu algo que o fez mudar de ideia. Em 10 de agosto, ele foi acordado em seus aposentos na Rue de Meaux, perto da Praça das Vitórias, com uns sinos tocando um sinal de alarme. Ao ouvir que o Palácio das Tulherias estava sendo invadido, ele partiu para a Place do Carrossel, onde o irmão de Bourrienne tinha uma loja de móveis, da qual era possível ver o que estava acontecendo. Abre aspas. Antes de chegar a Carrossel, encontrei na Rue de Petit Champs um grupo de homens odiosos levando uma cabeça na ponta de uma lança. Ele lembraria anos mais tarde. Ao me ver mais ou menos bem vestido e parecendo um cavaleiro, me abordaram e me fizeram gritar: Vive la nation! O que fiz imediatamente, como se pode imaginar. Fecha aspas. Uma multidão de mais ou menos 20.000 pessoas, portando armas de fogo, lanças, machados, facas e até mesmo espetos, invadiu o Palácio das Tulherias, defendido por 900 homens da Guarda Suíça e por cerca de 100 cortesãos e nobres. O rei e sua família fugiram para a proteção da Assembleia Legislativa, mas os que ficaram para defender o palácio foram destroçados. Quando tudo terminou, Napoleone se arriscou a ir aos jardins do palácio, onde havia gente dando golpes de misericórdia nos feridos e mutilando corpos de maneiras obscenas. Abre aspas. Nunca desde então algum campo de batalha em que estive me causou tanta impressão pelo número de mortos, como aconteceu com aquela massa de corpos da Guarda Suíça. Talvez pelo espaço restrito, ou talvez por ser a primeira vez que eu via algo daquele gênero, ele lembraria. Vi inclusive mulheres bastante bem vestidas cometerem as mais extremas indecências com os corpos dos guardas suíços. Fecha aspas. Napoleone estava apavorado e horrorizado e jamais perderia seu medo de multidões. Ele não iria permanecer em Paris para ver a cidade rumar para a anarquia e não podia deixar sua irmã numa instituição que a identificava como nobre. Em 31 de agosto, ele foi a Saint-Cyr para pegar Maria Ana e a levou para Paris. Em 2 de setembro, turbas começaram a invadir prisões e a matar os presos, como reação a uma declaração do Duque de Brunswick, comandante do exército aliado, que marchava rumo à França para reestabelecer a monarquia, na qual ele prometia ser severo com a população da capital francesa, caso o rei ou seus familiares estivessem feridos. O massacre dos aristocratas, padres e outros que estavam detidos por uma ou outra razão prosseguiu por 5 dias, e somente em 9 de setembro, Napoleone e sua irmã conseguiram deixar Paris. Eles pararam em Marsella por tempo suficiente para receber seus pagamentos atrasados, e em 10 de outubro, quando a monarquia já tinha sido abolida e a França declarada uma república, os 2 irmãos embarcaram em Toulon, chegando a Ajaccio 5 dias depois. Napoleone imediatamente partiu para a corte, esperando fazer com que o clã Bonaparte voltasse a ficar em boas graças. Paoli pode ter sido um ditador, porém suas tentativas de estabelecer um executivo eficiente haviam fracassado. A cultura da ilha fora profundamente afetada pelo domínio francês. O influxo de dinheiro em espécie modificou um sistema em que a maioria da população jamais havia segurado uma moeda, ao passo que a criação de um governo remunerado deu início a uma corrida por cargos que abriam novos campos de conflito entre clãs e rivais e oportunidades tentadoras de corrupção. A maioria dos ocupantes de cargos públicos estava mais preocupada com acerto de contas, nepotismo e lucros pessoais do que com a administração do país.
Seriam eles os compradores dos Bien Nacional que estavam sendo vendidos. Esses bens compunham 12% da superfície da ilha, mas apenas 500 pessoas, de uma população de 150 mil, estavam em condições de se beneficiar. Isso alterou o padrão igualitário de propriedade de terras que existia anteriormente, ao passo que as recém-introduzidas normas acabaram com direitos antiquíssimos e não escritos relativos a pasto e coleta, o que levou a disputas e ao banditismo numa escala que nenhum governo seria capaz de controlar. Paoli não estava bem e era incapaz de exercer a autoridade que exercera no passado. Seu relacionamento com a França era tenso e ele não tinha como evitar suspeitas em relação aos que se identificavam com aquele país ou com a Revolução. Ele via os irmãos Bonaparte com desconfiança. Paoli dispensara Joseph, que considerava ambicioso demais para seus méritos, e se recusou a aceitar o esquentado Lucien como secretário. Quando Napoleone apareceu em corte, esperando ser indicado para um posto de alto comando, Paoli o dispensou com vagas promessas e o mandou de volta para Ajaccio, a fim de esperar ordens relacionadas a uma iminente invasão da Sardenha. A ideia tinha sido discutida em Paris mais de um ano antes. A ilha ficava a apenas algumas horas de navegação da Córcega. Era rica em grãos e gado, de que o governo francês necessitava para alimentar seus exércitos, e presumia-se que seu povo precisava ser libertado. A dinastia que governava a ilha, a Casa de Saboia, também governava o Piemonte e a Saboia, e tinha se alinhado com a coalizão contrária à França. A invasão seria realizada por um somatório de forças de soldados regulares franceses, voluntários de Marsella e guardas nacionais da Córcega. No fim de outubro, poucos dias depois de Napoleone retornar de corte, a esquadra naval francesa, levando os soldados regulares e um destacamento de voluntários, lançou âncoras perto de Ajaccio. Seu comandante, o contra-almirante Laurent Truguet, foi recebido pelas principais famílias da cidade que o entretiveram com jantares e danças. O marinheiro de 40 anos foi convidado frequente na casa dos Bonaparte, tendo se deixado encantar por Maria Ana, à época com 16 anos. Acompanhando-o no navio que comandava a esquadra, ia Charles Huguet de Semonville, que estava a caminho de assumir o posto de embaixador em Constantinopla. Ele também foi cortejado pela família Bonaparte e concordou em levar Lucien como seu secretário. De acordo com Lucien, Napoleone pensou em ir para leste também, trabalhar com os britânicos na Índia, calculando que suas credenciais profissionais lhe dariam a possibilidade de assumir um posto de comando em que ele teria a oportunidade de alçar grandes feitos. Enquanto isso, ele quase encontrou seu fim nas ruas de Ajaccio. Quando tiveram permissão para deixar os navios, os soldados franceses saíram pela cidade arranjando briga. Em 15 de dezembro, uma força de voluntários de Marsella chegou ao local. Era composta pela escória do porto da cidade, e 3 dias depois, o grupo se uniu à parte dos soldados regulares e começou a linchar pessoas acusadas de serem aristos, o que incluía membros da Guarda Nacional Corsa, mutilando seus corpos e desfilando com eles pela cidade antes de atirá-los no porto. A ordem foi restabelecida com alguma dificuldade, mas em janeiro de 1793, um novo contingente de voluntários chegou e Napoleone só foi salvo do linchamento pela intervenção de seus guardas. Em 18 de fevereiro, para alívio do povo de Ajaccio, a expedição partiu. Napoleone estava no comando de um pequeno grupo de artilharia sob ordens de seu colega Cuenza. A expedição havia sido dividida em 2 forças. A maior,
composta por soldados regulares franceses, iria atacar Caligari, a capital da Sardenha. A menor, formada sobretudo por voluntários corsos, ficou com a ilha de Madalena, ao norte da costa da ilha. Essa força, comandada por Colonna Cesare, era composta pela corveta La Fauvette e por vários veículos de transporte de tropas. Ventos pouco favoráveis levaram a flotilha a recuar, e só 4 dias depois ela navegou, chegando a Madalena em 23 de fevereiro. A guarnição sardenha se refugiou numa pequena cidade da ilha. Napoleone organizou uma bateria que começou a bombardear o lugar para forçar sua capitulação, e depois de 2 dias, a guarnição estava a ponto de se render. Porém, a tripulação da La Fauvette decidiu voltar para casa, e Cesare foi obrigado a determinar uma retirada imediata, com instrução para jogar armas e outros equipamentos pesados ao mar. Napoleone e Quenza tiveram que subir às pressas nos barcos, cujas tripulações tinham sido tomadas pelo pânico. A flotilha voltou a Córcega em 28 de fevereiro. Napoleone não perdeu tempo para evitar ser responsabilizado. Escreveu um relato detalhado dos fatos para Paoli. Enviou outra carta, crítica a Cesare e, por extensão, a Paoli, para o ministro da Guerra em Paris. E assinou mais uma carta, em conjunto com outros oficiais que tinham tomado parte da ação em que defendia Cesare. Não foi tão fácil se defender contra ameaças mais diretas, e ele esteve a ponto de ser linchado, como Aristo, por marujos da La Fauvette, quando um grupo de seus homens o salvou. Em Paris, Salicete vinha dizendo que Paoli não tinha mais condições de governar e que seu clã estava roubando em escala gigantesca. A convenção que havia substituído a Assembleia Nacional decidiu investigar e designou 3 comissários liderados por Salicete para viajar a Córcega. Sua missão, oficialmente, era verificar as defesas que a ilha tinha contra um possível ataque da Marinha Real, uma vez que a situação internacional havia se tornado crítica. O rei Luís XVI fora guilhotinado em 21 de janeiro, o que chocou a opinião pública em toda a Europa e aumentou o apoio à coalizão de Áustria, Prússia, Espanha e Sardenha, que já combatia na França. Em 1º de fevereiro, a França declarou guerra à Grã-Bretanha e à Holanda. O monarquismo e a anglofilia de Paoli não eram segredo em Paris. A convenção determinou que 4 batalhões de guardas nacionais corsos fossem dissolvidos e substituídos por soldados regulares franceses, e colocou todas as forças da ilha sob comando de um general francês. Em 14 de março, Luthian, que havia acompanhado Semonville a Toulon quando ele foi chamado de volta, fez um discurso na Société Patriotique local denunciando Paoli. Ele pode ter sido escalado para fazer isso por algum dos inimigos de Paoli reunidos em Toulon, e mais tarde diria que não sabia realmente o que estava dizendo. No entanto, em 2 de abril, seu discurso foi lido na convenção em Paris, que no dia anterior recebera notícias de que o comandante do exército francês, que enfrentava os austríacos, General Dumouriez, fora derrotado pelo inimigo. Vendo traição em toda parte, a convenção emitiu um decreto considerando Paoli fora da lei e determinando sua prisão. Salicete e os 2 outros comissários ainda estavam ancorados em Golfe-Juan, esperando ventos favoráveis, quando ouviram a notícia, e escreveram a Paris pedindo que o decreto fosse suspenso enquanto eles investigavam. Só no início de abril eles chegaram a Bastia, onde Joseph Bonaparte se uniu a eles. Tendo em vista a complexa teia de alianças, inimizades e motivações que se espalhava sobre a ilha, e o fato de que quase todos os envolvidos mais tarde destruíram e manipularam documentos, falsificaram provas e inventaram histórias pitorescas,
é impossível ter certeza sobre as intenções dos comissários. Salicete provavelmente esperava manter Paoli, mas substituir os que estavam no entorno dele pelo seu próprio clã e por pessoas próximas, categoria na qual poderiam constar os Bonaparte. Em 18 de abril, a notícia de que a convenção havia banido Paoli chegou à ilha. Paoli tentou apaziguar os ânimos e enviou 2 delegados à convenção para se justificar, porém os patriotas corsos estavam alvoroçados, exigindo guerra contra a França. Napoleone estava em Ajaccio, de onde escreveu uma defesa de Paoli, que ele postou pessoalmente nas muralhas em torno da cidade, com a exigência de que o decreto da convenção fosse anulado. Ele também tentou convencer seus concidadãos a afirmar sua lealdade à República Francesa, na esperança de evitar uma ruptura com a França. Porém, a maior parte dos notáveis de Ajaccio havia se voltado contra o clã Bonaparte, e ele foi alertado sobre a existência de um plano para assassiná-lo. Ele pensou em se unir a Salicete em Bastia, mas mudou de ideia e, em 2 de maio, partiu para a corte para encontrar Paoli. A essa altura, a notícia do discurso de Luthien em Toulon tinha chegado à ilha. Pior, uma carta de Luthien a seu irmão, na qual ele se gabava de ter provocado o decreto da convenção contra Paoli, foi interceptada e enviada à corte. No trajeto, Napoleone encontrou um parente que o alertou de que, caso fosse à corte, ele poderia não sair de lá vivo. Ele recuou e chegou a Bocanhano na noite de 5 de maio, mas de modo algum estava fora de perigo, uma vez que Mário Peraldi, irmão de seu antigo rival na disputa pelo posto de coronel em Ajaccio, estava louco para prendê-lo e levá-lo para a corte. Os vários relatos do que aconteceu a seguir parecem uma história de aventura, com Napoleone preso, posto numa cela sob vigilância, libertado à noite por meio de um subterfúgio astuto, perseguido, capturado, mantido numa situação de impasse, com uma arma apontada para sua cabeça e finalmente fugindo, enquanto gangues rivais de bandidos acertavam contas. O que é certo é que ele foi preso em Bocanhano, que foi libertado por um primo, brevemente detido outra vez, e que acabou levado para uma cabana de um parente pastor de rebanhos nas proximidades de Ajaccio. Napoleone não podia se deixar ver, por isso entrou sorrateiramente no subúrbio pobre, o Borgo, onde era popular, e naquela noite foi à casa de seu amigo Levi, ex-prefeito de Ajaccio, onde seus apoiadores estavam reunidos. Lá eles ficaram escondidos, dormindo no chão, as armas de prontidão, por 2 dias, enquanto um barco era preparado para levar Napoleone embora à noite. Na noite em que ele pretendia fugir, a casa foi cercada por gendarmes. Levi mandou seus hóspedes se esconderem e convidou o chefe dos gendarmes para entrar. Enquanto conversavam, os 2 perceberam que um dos colchões que estava espalhado pelo chão não fora escondido. O gendarme, temendo por sua vida, fingiu não ter visto, e os 2 continuaram bebendo e conversando, enquanto Napoleone era levado discretamente para a parte dos fundos da casa e depois para a praia, onde um barco estava à espera. Em 10 de maio, ele estava a salvo em Bastia. Na noite de 23 de maio, Letícia acordou com batidas à porta. Um primo tinha ido avisar que os partidários de Paoli estavam indo prender todos os moradores da casa. Ele tinha levado consigo alguns parentes armados para escoltá-los até um lugar seguro. Letícia deixou os 2 filhos mais novos, Maria Nunziata e Jerônimo, em boas mãos e levou Louis, Maria Ana, Maria Paulina e Feche com ela. Eles saíram furtivamente da cidade e fugiram para as colinas. Poucas horas depois, a casa dos Bonaparte foi saqueada.
Enquanto isso, Napoleone tinha convencido Salicete e os outros comissários em Bastia de que seria fácil recuperar o controle de Ajaccio com uma demonstração de força. 400 soldados regulares franceses foram reunidos e velejaram em 2 navios, com Napoleone, Joseph e os 3 comissários a bordo. A tentativa de tomar a cidade falhou, mas Letícia e os filhos, Giuseppe Fesch e vários legalistas franceses foram evacuados. Em 3 de junho, Napoleone e sua família chegaram a Calvi, um dos únicos 3 portos ainda sob domínio francês. O resto da ilha era controlado por Paoli. Em 27 de maio, uma assembleia de 1.000 pessoas reunidas em corte havia emitido uma proclamação condenando Bonaparte. Nascidos no nepotismo, nutridos e criados às custas de um lascivo pachá que governava a ilha, os 3 irmãos se transformaram com ardoroso entusiasmo em colaboradores apaixonados e pérfidos agentes de Salicete, dizia o texto. Como punição, a Assembleia os abandona a seu remorso privado e à opinião pública, que já os condenou à eterna execração e infâmia. Era difícil saber se os franceses tinham como aguentar muito tempo em Calvi, e os Bonaparte não podiam mais ter esperança de ter um papel na administração da Córcega. Em 11 de junho, Letícia, seu meio-irmão Fesch e seus filhos velejaram para a França. Não era um bom momento para essa viagem.